Nessa série intitulada O Poder da Amizade, nós temos conversado sobre essa complexidade de descobrir se existem amizades verdadeiras dentro da igreja, se somos amigos verdadeiros dentro da igreja e sobre tudo isso que nós vamos estar aprofundando agora nessa mensagem que eu quero intitular de O Espírito de Cumplicidade. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cara, eu quero poder tratar com vocês sobre um assunto que eu acho de extrema importância e tem um nível profundo muito grande. Eu tenho enfrentado e confrontado esse espírito de cumplicidade já há alguns anos dentro da igreja. Eu lembro muito bem, muitos anos atrás, cara, você faz talvez mais de 15 anos, nós saímos aqui do que nós chamávamos de vigilhão para os mais que vencedores, e até meia-noite aqui na igreja, e aí eu fui levar um discípulo na casa dele, que era próximo a uma praça famosa da minha cidade, e aí quando eu tava na minha moto lá, andando, deixando lá, eu vi um bocado de jovens indo assim, parecia The Walking Dead, sabe, aqueles mortos-vivos assim, meia-noite e pouco, porque eu já saí da igreja, eu desliguei computador, desliguei telão pro cara funcionário, então eu fui, depois de tudo isso, eu fui levar o moleque para casa, e aí estavam lá alguns abraçados e tal, quando eles me viram parado, alguns já, Diogo, não sei o que e tal, já ficaram com medo, que naquela época era meio assim mesmo, né? Não sei porquê, mas talvez eu saiba. Mas aí, gente, eu lembro de uns assim que ficaram assim, abraçados mesmo, um casalzinho, uns 3 casalzinhos ficaram abraçados mesmo, assim. E no outro dia iria ter culto de jovens, era o Point Gospel, para ver como era velho. E eu iria ser o palestrante e eu não tinha mensagem nenhuma, então Deus me deu essa mensagem, o espírito de cumplicidade. E eu fui para casa e eu fiquei pensando assim, meu Deus, para vigília esses peste não foram, mas para praça, que eu sei que acontece naquela praça de madrugada, né, termina sempre com uma briga, termina sempre com jovens fugindo mesmo da porradaria. E, poxa, eles não moram tão perto assim para irem andando, mas para a igreja eu fiquei meio chateado, eu confesso, mas eu vim e eu ministrei essa mensagem. Gente, talvez você já escutou ou leu aquela parte da Bíblia em que os soldados, eles mentem sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus, porque os fariseus e os mestres da lei, os sacerdotes, deram uma grande quantidade de dinheiro e mandaram eles não falarem. E é interessante que o versículo termina dizendo assim, e essa versão, a versão dos soldados, é narrada até os dias de hoje. Então, assim, a cumplicidade daquele povo fez com que uma mentira fosse contada até os dias de hoje, e muitos acreditam nisso até hoje, de que Jesus não ressuscitou. Na verdade, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Então, esse espírito demoníaco, ele é muito forte e ele atrai amizades. Ele se embrenha mesmo como uma erva daninha dentro da amizade, e para arrancar é muito difícil. Por quê? Porque se eu me considero um amigo, eu vou amar e eu vou estar junto. Então, quando você pega o espírito de cumplicidade agindo, quando um amigo meu começa a namorar escondido, começa a cair, a pecar, a fornicar, como se não houvesse mais consequências para o pecado, como se essas coisas fossem coisas retrógradas da Bíblia e não funcionassem mais para os dias de hoje, e eu, no meu canto, fico caladinho e às vezes até acoberto. Passo a mão. Num mundo onde as mídias sociais têm atazanado a nossa mente, onde a maldição do TikTok tem feito com que a mente do adolescente e do jovem funcione só em atenção durante 1 minuto, o tempo de um stories, o tempo de um shorts, o tempo de um TikTok, 1 minuto, só funciona em 1 minuto, só conseguem prestar atenção num assunto por 1 minuto, destruído, aí começa a ter um bocado de crise existencial. Por quê? Porque a mente está toda atolada. Dentro de casa já passou por abusos físicos, verbais, sexuais. Já dentro da escola não se dá muito bem também, né? Acontecem tantas coisas e essa pessoa vem para dentro da igreja, ela converte, ela aceita Jesus. Eu creio na conversão verdadeira dessa pessoa, mas aí quando ela se reúne num grupo que ela pensa, pronto, aqui está minha família, aqui eu me sinto bem, ela começa a crescer e quando vê coisas estranhas, stranger things estão acontecendo,
nesse grupo de amizade, o espírito de cumplicidade começa a agir. Eu sempre ensinei para os meus discípulos o seguinte: o que você não tem coragem de conversar num grupo do WhatsApp, você não pode conversar com uma pessoa do sexo oposto no privado. Não pode. Porque, cara, ali no privado, você fala assim, aconteceu, a menina ou o menino, tanto faz, né? Porque hoje o homem está muito emocional e emotivo também. Meu pai fez isso, isso e isso. O outro, que muito provável também, para não ficar atrás na desgraça, né? Fala assim, poxa, ele tá passando coisa, eu vou falar uma benção. Não, eu vou falar que eu tô passando ruim também. Já viu aquele negócio do cara assim, minha cabeça tá doendo. Pois é, cara, eu tô com uma enxaqueca mesmo, agora. Só para não ficar para trás. Aí vai lá no grupo, no privado lá, aconteceu isso comigo, meu pai isso, minha mãe isso, não me ama, não presta atenção em mim. Aí do outro lado, eu te entendo. Gente, essa frase é a frase do espírito de cumplicidade. Eu te entendo. Já era, meu irmão. Tá ali aliançado. Existe uma aliança de amizade muito firme, muito poderosa, que pode ser usado para o lado do certo e para o lado errado também, com certeza. Então, quando o espírito de cumplicidade vem e toma conta, já era. Tem que ter muita força, muita força. Vê o caso de Ananias e Safira. Eles nem foram falar, o dinheiro era deles. Eles poderiam ter dito assim, não, tá aqui, ó, essa parte aqui é o que nós vamos doar para a igreja. O dinheiro era deles. Eles foram lá e acordaram, o espírito de cumplicidade tomou conta, um falou, e quando caiu morto, logo em seguida chegou a outra e caiu morta também. Quando você pega os filhos de Noé, Cão sem Jafé, eles estão lá, a Bíblia diz que o Noé plantou lá uma vinha, quando chegou o tempo de fazer os uvos, começou a dançar lá, e dançar lá a música do Moisés, né? Moisés, brincadeira, nem foi lançado, nem tinha sido lançado, né, ainda. Mas aí ficou nuzão dentro da barraca, o filho viu, dedurou para os irmãos foram cúmplices? Não, todo carinho, com toda a proteção, foi lá e cobriu a nudez do pai. E o que aconteceu com o irmão que não cobriu a nudez do pai? Escravo de escravos você será. Uma maldição sobre ele, sobre o filho, e cara, complicado. É complicado o que acontece. A maldição que vem sobre a vida daqueles que se entregam ao espírito de cumplicidade. Então eu quero poder estar conversando com vocês para ver se no teu grupo de amizade o espírito de cumplicidade não está tentando atuar ou se já começou a atuar, né, para você já mapear e dar uma olhada. Porque se nós viermos com a verdade da luz, lembra sobre aquelas sementes que o cara foi plantando, foi jogando, uma caiu no terreno rochoso, a Bíblia diz que eles criaram uma raiz, não tinha profundidade, veio a luz e queimou. Então, o espírito de cumplicidade é mais ou menos isso mesmo. Ele vem, ele joga uma semente sobre o nosso coração. Se ele encontra essa pedra, ele vai tomar conta da pedra toda. Ele vai produzir, independente do que seja terreno que for, ele vai fazer com que fique ali uma coisa bem cascada mesmo. Mas se nós virmos com a luz da palavra de Deus, se nós viermos com a luz da verdade, eu creio que a luz da verdade, Jesus é essa verdade, e a verdade vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Então, gente, presta atenção. Você precisa dar uma olhada. O que está acontecendo? Meu amigo está começando a falhar. É aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Vamos lá fazer um batismo do amor. Mas eu não vou ser cúmplice. Eu vou confrontar. Eu vou dizer, cara, isso que você está vivendo não condiz. Você não é assim. Isso não condiz com a verdade da Bíblia. Nós não podemos atuar desse jeito. Nós te amamos. Nós não vamos te abandonar nunca. Nós não vamos te abandonar jamais. Queremos estar com você. Olha, eu faço compromisso com você. Eu vou estar orando e jejuando com você. Você entende que isso que você está fazendo é errado e confrontar mesmo, e se for o caso, levar para o próximo nível. É o Mateus 18, gente, que confronta o espírito de cumplicidade. O que você faz? Vai entre tu e ele só, confronta. Ele não, se ele se arrependeu, você ganha seu amigo, glória a Deus. Não, leva mais uma testemunha, leva os amigos. Vamos lá, gente, bora para cima, senta aqui na roda aqui e olha, gente, é o seguinte, essa roda aqui não é roda dos escarnecedores. Isso daqui é uma roda de pessoas mesmo que querem o teu bem. Olha, nós não aceitamos isso. E o que foi o próximo passo? Leva para a liderança da igreja.
leva para os pastores, leva para os líderes virem e darem, e fica atento. Não é só falar assim, tô jogando para a liderança, vamos deixar para lá. Negativo, continua orando. Você acredita no poder da oração? Você acredita no poder do jejum? Você acredita em Jesus? Cuida, protege, até o último nível. Até o último nível. Eu creio, eu tenho certeza, cara. Eu lembro uma vez, meus discípulos era uma época, muitos anos atrás, tinha um grupozinho que era bem complicado. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, por que tu não desiste deles? Tu só tá passando vergonha. Eu disse assim, se eu desistir deles, eles desistem de si mesmos. Eu não posso desistir. Eu nunca desisti de ninguém. Gente, eu não desisto. Eu amo, eu continuo, eu vou atrás. Eles me respeitam muito. Todos me respeitam demais. Agora eu lembro de um caso de uma jovem que estava na faculdade e aí ficou maior de idade, parece que pirou o cabeção. E bebendo, fazendo umas dancinhas meio leprosa. E outras pessoas vendo aquilo, nos amigos closer friends lá do Instagram, vendo aquilo, e o pessoal tirava print e me mandava. Eu dizia, por que eu não estou nesse closer friends aí? Será que é porque eu iria dedurar para o pai? Sabe o que eu fiz? Fui lá e dedurei para o pai. Confrontei. E ainda fui com a pessoa e falei assim, poxa, cara, pelo amor de Deus. Às vezes, eu acho, antigamente era best friends, ou amigos, melhores amigos, né? Eu acho que o Instagram pensou assim, isso é mentira, esse pessoal é muito mentiroso, não vou botar esse nome aqui não. Vou botar amigos próximos, closer friends. Porque, poxa, o cara te colocou no amigos próximos, ele teve coragem de postar uma coisa onde sabia que você estava lá e você não foi, você e seu amigo confrontou, aí ele vai ficar com raiva. Fira-me o justo por amor de mim. Quando Davi disse isso é porque ele queria ser confrontado ao ponto de não falhar. Ou se ele estivesse falhando, ele seria colocado, confrontado e colocado no lugar. Como Natan chegou para ele e falou assim, olha rei, havia 2 homens, um tinha muitas ovelhas, grande riqueza. E aí o que ele fez? Ele foi lá e pegou a ovelhinha daquele um só e deu para o viajante que estava chegando. O que vai fazer com um cabra desse? Aí o rei falou assim, Davi falou assim, mata-nos, restitui e mata. Natan, esse homem é você. Sabe, já pensou? Jesus chegar para você e falar assim, olha, tinha isso, mas você deixou seu amigo desviar. Olha, teu amigo estava cambaleando. Salva aqueles que estão cambaleando, tortos para a morte. Mas você não salvou seu amigo. O sangue dele vai ser cobrado da tua mão. Mas você não teve essa coragem. Por quê? Eu entendo tudo isso que você está passando. Eu sei que é difícil dentro de casa. Eu sei que no mundo você vai ter aflições. Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes, eu gosto quando a Andrea Vargas ensina nas mensagens dela, na aula dela, que ela ensinou uma vez no seminário, ela falou assim, que gosta quando estava lá no princípio, Jesus, Deus, estava lá e ele disse, haja luz. No início era Deus. E aí ela fala assim, antes de haver qualquer tipo de coisa, era Deus. Antes de haver todos os teus problemas, já tinha Deus. Antes de tudo que você está passando, Deus já existe. Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer te trazer para perto. Mas o problema é, se eu me entrego ao espírito de cumplicidade, eu acredito que não tenho o que fazer, eu vou fazer o meu amigo ficar tristezinho, vou fazer o meu amigo passar vergonha. É melhor ficar vermelho por um pouquinho de tempo do que amarelo para a vida toda. O escândalo, o pastor Cote fala isso, o escândalo do teu arrependimento tem que ser maior do que o escândalo do teu pecado. Nós precisamos confrontar com amor, amar, mas tudo isso baseado em oração, em colocar Deus, eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor esteja comigo, que anjos possam ir e impedir qualquer ação externa de Satanás. Eu quero levar um batismo de amor para esse jovem. Eu quero fazer com que ele não se desvie. Eu quero fazer com que os olhos dele sejam abertos. Em nome de Jesus. Eu estou pentecostal aqui nesse negócio. Mas nós precisamos fazer com tudo que nós temos. E tudo que nós temos é a maioria. Tudo que nós temos é Jesus. É o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós precisamos ir para cima e conquistar e amar. Eu lembro uma vez que eu estava tinha uns 2 meninos, 3, um grupozinho que eu estava tentando trazer de volta para a igreja, e estava num local, e eu fui lá prestigiar e tudo, mas aí depois uma outra, mais desviada ainda, que está na cachaça e tudo e tal, chegou assim, para onde nós vamos? Aí o pessoal olhou para mim assim, eu falei para ela assim,
Então, ela já me conhecia. Eu falei assim, então, o local que vocês vão, eles não vão, porque o local que eu estiver, o que você vai estar fazendo, eles não vão fazer também, porque eu vou estar lá. Tipo assim, você quer levar eles para um bar, eu não vou para um bar. E se eu estiver num local onde tem a cerveja, eles não vão beber. Então ela falou assim, é verdade, né? Gente, a gente marca depois. Tchau de Miss. Eu fiz assim, tchau de Miss. Porque se eu estiver, eu não vai pecar assim na minha frente, não, vai ter que me respeitar. Eu penso que isso já levantei, isso é certo na minha vida, eu tenho que influenciar. Eu já peço isso para Deus sempre, Deus, que eu influencie, que eu traga de volta, Eu me coloco na brecha, eu oro, eu jejuo. Gente, vamos fazer isso. Não vamos aceitar o espírito de cumplicidade tomando conta dos nossos jovens, de maneira nenhuma. E aí, o que você acha? Tem muitos vivendo com espírito de cumplicidade dentro da igreja? Comenta aí, deixa os seus comentários, curta se você gostou desse vídeo. E eu quero falar para você, siga, né, também, se você quer continuar tendo algumas mensagens assim. Eu quero trazer aquilo que eu penso que Deus quer trazer à tona para a igreja, para os jovens hoje em dia, e eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo.